As empresas estão proibidas de fazer doações para campanhas eleitorais. Neste ano, a disputa vai ser financiada por um fundo constituído de recursos públicos, no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais. É muito dinheiro, mas um montante bem abaixo dos gastos da campanha de 2014, que chegaram a 5 bilhões. A diminuição dos recursos muda o perfil das campanhas? Como será feita a distribuição da verba entre os partidos e os candidatos? É o que nós vamos discutir no programa de hoje. Para debater o tema, nós convidamos o jornalista Hélio Doyle, que é especialista em marketing político, e o advogado especialista em direito eleitoral, Matheus Pimenta. Queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Nós vamos fazer uma abordagem sobre a realidade e a prática das campanhas e aspectos legais também desse financiamento. Eu queria, nesse sentido, então, começar com uma pergunta para você, Matheus. Nós vamos ter, pela primeira vez, a experiência de uma campanha financiada basicamente por recursos públicos, além das doações individuais. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é contra o financiamento público. Na sua opinião, o que se constrói nessa realidade? Você também seria contra esse financiamento? O que se esperar dessa campanha que pela primeira vez é feita com recursos públicos? Ronaldo, um prazer falar com você. Veja, no Brasil hoje temos um modelo misto de financiamento eleitoral. Há uma parte que é financiamento público, que é composto pelo Fundo Especial, como você bem pontuou, esse Fundo Novo de Recursos Públicos, e um financiamento privado no que diz respeito a doações, por exemplo, de pessoas físicas, individuais, e proibida as doações empresariais para as campanhas. Na verdade, no mundo, os modelos são diferenciados. Na Alemanha, por exemplo, se permite financiamento público e financiamento privado, assim como no Brasil. Na Alemanha é permitido a doação por empresas também. E, enfim, em diversos outros países... Estados Unidos, basicamente empresas. Pois é, Estados Unidos, a participação das empresas é muito forte. E o Brasil hoje ainda adota o sistema misto, ou seja, financiamento público e financiamento privado. Só de pessoas físicas. Só de pessoas físicas, com essa especificidade. Qual é o debate que se põe em relação ao financiamento empresarial da campanha, por exemplo? A linha que rege a discussão toda é no sentido de que uma doação feita por uma empresa nunca vai ser à toa. Então, o que se pensa é que aquela doação, na verdade, não seria uma doação para a campanha do candidato, para a ideologia do candidato, mas sim uma forma de investimento. E foi isso que a ADIM, proposta em 2015, quis combater. O objetivo foi absolutamente legítimo. O problema é que, com a declaração de inconstitucionalidade da doação empresarial, houve, como você mencionou, um corte abrupto nas doações e fez com que a campanha fosse reduzida de forma muito abrupta. Menos da metade, né? De 5 foram as doações oficiais na última campanha, nós vamos cair para 1,7. Hoje temos um cenário com 35 partidos registrados no TSE, ou seja, um pluripartidarismo um pouco exagerado, campanhas absolutamente competitivas, e isso inevitavelmente gera o aumento do custo da campanha. Como forma de certa forma, contornar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADIM 4650, foi criado o FEFC, que é o Fundo Eleitoral, que possui aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de reais, dinheiro público, como você bem pontuou, com a finalidade de financiar mesmo as campanhas. É um fundo distinto do fundo partidário, que é aquele fundo para manutenção dos partidos. Manutenção dos partidos. E a grande discussão é, poderia o dinheiro público se servir a isso? Eu acho que é uma forma, na verdade, de contornar realmente essa proibição pelas empresas. Os grandes críticos à decisão do Supremo, que proibiu a doação empresarial, afirmam
o Brasil já proibiu isso, antes de 88, a doação empresarial. E, como a gente pode perceber, a corrupção continua. Então, ou seja, o dinheiro acaba achando seu caminho nas profundezas. Então, se faz um fundo com a finalidade de certa forma, legitimar melhor e há controle, para que se possibilite uma campanha mais limpa, enfim. Embora você diga que esse dinheiro, e são dados, né? É muito menor do que na última campanha, ele é muito dinheiro. Eu queria colocar o Hélio aqui na discussão. Hélio, essa redução, embora se fale de muito dinheiro, mas é uma redução significativa para as práticas anteriores. Você acha que ela pode gerar que tipo de impacto na condução das campanhas, em todos os níveis de campanhas? Olha, na minha opinião, o impacto é até positivo. Agora, as coisas não... Vai ser uma campanha mais barata, vamos dizer assim. Ninguém está pagando o que se pagava antes. Para os profissionais de campanha, para os marqueteiros, para fazer os programas de televisão, para organizar as redes sociais, ninguém está pagando o que se pagava antes. Ok, houve essa redução que nós já falamos aqui, vocês já falaram aqui. Isso não é ruim em si. Porque, na verdade, havia um exagero. Quando você vê os números, vamos falar só daqueles marqueteiros presos, envolvidos na Lava Jato, são números estratosféricos. E quem conhece campanha sabe que aquilo não era o gasto. Ali havia um superfaturamento, uma taxa de lucro fabulosa, porque uma campanha eleitoral, por mais sofisticada, com imagens externas, helicópteros, não custava aquilo, entendeu? Então, ali, realmente, algumas pessoas estavam ganhando muito à custa do processo eleitoral. Então, eu acho que vai haver uma queda há uma queda de recursos que pode se refletir até numa queda de qualidade em algumas situações, mas eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Eu acho que... Porque, além do 1.700.000, vão ter as contribuições individuais. Sim. Alguns candidatos vão ter muito dinheiro dessas contribuições individuais, até os que têm recurso próprio, porque, se eu não me engano, o Supremo liberou o autofinanciamento, que eu, pessoalmente, eu acho um absurdo, porque beneficia quem é rico. Um desequilíbrio na campanha. Desequilibra totalmente uma campanha. Nós chegamos a ver caso de candidatos sendo escolhidos porque são ricos, para financiar a campanha. Opa, ele é rico, ele vai financiar a campanha dele, nós não vamos precisar gastar dinheiro do fundo eleitoral com esse aí, porque ele tem dinheiro dele. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, foi uma decisão totalmente absurda do Supremo Tribunal Federal. Havia uma restrição do autofinanciamento, mas que caiu, né, Matheus? Como é que foi isso? Não, tem. A questão do autofinanciamento realmente é um ponto muito delicado, o Hélio tem toda a razão. O que aconteceu? Em 2014, nas últimas eleições gerais, havia uma limitação, houve limitação do autofinanciamento, e isso caiu nas eleições de 2016, passou a não haver mais. Em 2014 foi por força de uma resolução do próprio TSE que limitou. Em 2017, percebendo o cenário absolutamente desigual das eleições de 2016, nós tivemos candidatos financiando 100% da sua campanha. E aí, candidato a deputado, não necessariamente de cargo majoritário. Foram as eleições de 2016, então foi vereador... Vereador, não, né? Prefeitos e vereadores. Isso, mas os candidatos financiando valores milionários, estamos falando de milhões, colocando milhões em sua própria campanha, e, em tese, sendo eleitos. Apercebendo-se disso, o Congresso Nacional, na reforma política do ano passado, que foi sancionado com as leis 13.487 e 13.488, colocaram no seu projeto de lei uma limitação. Eles limitaram isso. Que era 10%, me parece. Eles colocavam... Isso para o autofinanciamento. Isso, para o autofinanciamento. Porque a doação individual também é limitada a 10% do que a pessoa... Auferiu no ano anterior. No ano anterior, segundo o imposto de renda. Mas, se eu não me engano, o autofinanciamento não tem limite agora. Pois é. Essa a questão. Haveria limite pela lei aprovada. Pela lei aprovada. Veio o projeto de lei
foi para a sanção ou veto à presidência da República, faltando um dia para entrar o ano eleitoral, ou seja, em outubro do ano passado, faltando um dia para iniciar esse último ano, antes das eleições, o presidente da República veta o limite, voltou a ser ilimitado. E aí o Congresso derrubou esse veto, mas já não havia mais prazo. O Congresso derrubou o veto, só que após outubro, e a Constituição diz que as alterações na lei nesse ano eleitoral, pelo princípio da anterioridade, não valem. Então, o candidato pode bancar a campanha inteira. 2018, muitos estão fazendo isso. Estão fazendo isso e os partidos, alguns partidos gostam disso, porque não gasta o dinheiro do fundo eleitoral e deixa o dinheiro para outras campanhas. Agora, houve também uma restrição para essa eleição, maior ainda de campanha na rua. Tanto de material de campanha, na última eleição havia tabuletas e outras coisas. Agora, praticamente só bandeiras e plástico de carro. Foi bastante restrito. Você acha que essa restrição de campanha na rua, ela é positiva ou é negativa? Ronaldo, o que eu acho é o seguinte, eu acho que naturalmente a gente trata de cada assunto separadamente, mas eles estão ligados. Sim. Né? Quer dizer, então, quando a gente fala de financiamento de campanha, a gente não pode deixar de falar da campanha e do sistema de escolha. Porque uma eleição como a nossa, de voto proporcional, falar da eleição voto proporcional com lista aberta, é uma eleição cara. E com o colégio eleitoral sendo o Estado, então você conhece bem Minas Gerais. Minas Gerais tem acho que 800 e tantos municípios. 853 municípios. Né? Então você imagina um candidato a deputado federal que tem que fazer, o distrito eleitoral dele é o Estado. É uma campanha cara, ele pode até ter o seu município, mas então é uma campanha cara. Se não mudar isso, as campanhas vão continuar caras. Então eu acho que a questão não é restringir a campanha. Né? O Matheus se referiu à Alemanha na questão do financiamento. Na Alemanha, você vota no partido para eleição de deputado. Você não vota no candidato individualmente, você vota no partido. É uma campanha muito mais barata. Porque não precisa cada candidato fazer a sua campanha, ter o seu financiamento. O partido tem um recurso para fazer a campanha dos seus deputados. Obviamente, é interesse do partido eleger o maior número possível de deputados e o partido investe o quanto ele acha que deve investir, não para o fulano, que é outra coisa que você tem aqui em relação ao financiamento. Os partidos dizem como esses 1 bilhão e 700 milhões... Primeiro, cada partido recebe sua cota, que eu já acho uma injustiça, porque você faz de acordo com a eleição de deputado anterior. O que tem a ver a eleição de deputado anterior com a situação agora? Por exemplo, tem partidos que foram legalizados depois da eleição. A Rede, por exemplo, o Novo, eles foram depois da eleição. Estão recebendo menos fundos, estão com menos dinheiro já. Eles não têm parlamentares para... Eu acho que aí você já cria uma desigualdade na campanha que não é democrática. Você beneficia os grandes partidos e prejudica os pequenos e os novos, tá? Sem nenhum outro critério para fazer essa seleção, que não é eleição de deputado. Depois, o partido distribui o dinheiro. Então, o cacique do partido, ele diz, esse dinheiro vai para fulano, esse aqui vai para fulano, eu vou dar 1 milhão para você, mas só vou dar 500 mil para você, não vou dar nada para você. Então, é uma injustiça. Agora, o que tinha que mudar, para mim, na verdade, as regras de financiamento têm que ser examinadas, mudar o sistema eleitoral, tornar a eleição mais barata. Ela só vai ser efetivamente mais barata quando o sistema propiciar isso. O sistema propiciar isso, porque senão você fica com esses arremedos. Aí, respondendo a sua pergunta, reduzir campanha é reduzir a possibilidade de um candidato se mostrar suas ideias, nunca pode ser positivo. Você acha, Hélio, que nessa campanha as redes sociais podem ter um papel mais importante, justamente pela falta de recursos e pela possibilidade de patrocínio no Facebook, o que não havia na última eleição? Eu acho que essa eleição é uma eleição diferente em todos os sentidos. A começar do financiamento de campanha, passando por vários outros aspectos, é uma eleição diferente. Uma eleição que para nós todos vai ser quase que um teste. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser isso? Eu acho que as redes sociais são cada vez mais importantes, mas nós não temos condições ainda, e eu acho que depois dessa eleição nós teremos condições de avaliar qual o peso que a boa utilização das redes sociais, porque também pode ter uma má utilização das redes sociais, a boa utilização das redes sociais vai ter em relação ao resultado. Tem sempre essa discussão, televisão, redes sociais, você sabe, ela vem de longe.
O que é mais importante? A televisão, redes sociais. Agora, cresceu o número de pessoas que acham que as redes sociais vão ter mais importância do que a televisão. Até porque também essa eleição tem essa diferença, a campanha é menor, o tempo dos programas de televisão é menor. Então, os candidatos vão ter menos oportunidade de se mostrar na televisão. Eu acho que nós vamos ter. Eu acho que as redes sociais, com a evolução que estão tendo, vão ter um papel muito importante, principalmente para os candidatos que não têm televisão. Sim. Para os candidatos que têm menos recursos, que têm menos condições de se mostrar. Por exemplo. Então, proporcionais nem se fala. Alguns privilegiados têm mais tempo. A presidente estão em segundos. Mas, a candidata a presidente, a governadores, a senadores, não tem nada. Então, eles vão ter que usar a rede, porque hoje, felizmente, você tem as redes. Porque antes você não tinha nem as redes para tentar compensar. Agora, esse patrocínio que é permitido, Matheus, ele só pode ser feito pelo próprio candidato. Sim, sim. Eu, por exemplo, lá na minha rede social, não posso ficar patrocinando posts de um candidato que eu apoio. E também na verdade, como ele falou, o candidato, e eu acho que, de fato, nesse aspecto, a internet surge como uma ferramenta para aumentar um pouco mais a isonomia no pleito. Como ele falou, realmente, a desigualdade entre os partidos grandes, pequenos, é muito grande em sede de televisão e rádio. A internet, por outro lado, vem favorecendo, sobretudo os partidos menores, para que eles possam também mostrar suas ideias e refletir à população a linha que pretendem desenvolver. Hélio, o eleitor também está tendo um comportamento diferente nessa eleição, né? As pesquisas mostram isso. Né? Alguns dos candidatos que estão sem tempo de televisão estão aparecendo bem nas pesquisas. Isso também pode ser assim, um fator decisivo. Quer dizer, a gente não consegue entender ainda como é esse comportamento, mas percebe que tem algo diferente. O que as pesquisas, principalmente as qualitativas, têm mostrado no país inteiro, quando a gente conversa, a gente vai, Brasília está assim, assim. Não, é assim também. A falta de vontade do eleitor, até de votar, a decepção, um certo desalento, até que se traduz em mau humor. O eleitor está mal-humorado, os caras de novo, vai continuar tudo igual, não vai mudar nada, tal. Esse é o sentimento da maior parcela da população. E se expressa nas quantitativas, quando você vê que, geralmente, 50% dos eleitores se manifesta pelo não voto, ou seja, a abstenção, o voto nulo ou o voto em branco. Né? Em alguns lugares chega a 70%, em eleições de senador chega a 90%, em proporcionais a 90 e tantos por cento do eleitor. Eu não sei, candidato ainda. Claro que a campanha vai mudando esse quadro. Agora, nós vamos ver essa reação do eleitor, porque se você fosse pela teoria, você diria que haveria uma renovação ampla, geral, no Congresso, no Senado, na Câmara, nos governos, que esse é o sentimento que o eleitor manifesta. Mas o efeito pode ser o contrário. Eu acho que não vai acontecer isso, exatamente em função de diversas limitações, como essa que nós estamos falando, o próprio sistema eleitoral, o fundo eleitoral beneficiar os grandes partidos, os partidos terem beneficiado os que já têm mandato, e eles declaram isso abertamente, que os que já têm mandato vão ser privilegiados. Falta de democracia intrapartidária. Exatamente, eu acho que essa aí, Matheus, para mim é a origem de tudo, é a falta de democracia entre os partidos. Os partidos brasileiros deixaram, salvo exceções, sempre tem exceção, deixaram a democracia de lado. As decisões são tomadas por pequenos grupos, quando não por uma pessoa, de maneira autoritária, de maneira forte. Então, nós estamos vendo agora uma campanha em que isso se reflete. Por isso que eu digo, é difícil a gente analisar cada ponto separadamente, porque a própria questão do dinheiro que está na eleição tem a ver com a democracia partidária, tem a ver com o sistema de votação, né? Tem a ver com uma série de coisas que estão ligadas. E esse dinheiro, ele pode posteriormente gerar até cassações, né? Queria que você explicasse para a gente, Matheus, faz-se a campanha, ainda mais agora que o recurso é público, como é que é o processo de prestação de contas depois? E é possível, de fato, por questões banais e administrativas, um candidato eleito até perder o seu mandato? O sistema de prestação de contas, abre-se um processo, de fato,
perante a Justiça Eleitoral para se prestar as contas. E essas contas serão analisadas, fazendo-se um cotejo do que foi gasto, o que realmente foi utilizado, os serviços, se realmente foram prestados e se os valores estão batendo com a legislação, com as normativas do TSE. E em caso de erros graves, reprovações, erros graves? Sim, o candidato pode perder o mandato e eventualmente até ser declarado inelegível por mais tempo e não só perder aquele mandato. Então, realmente, é uma tentativa que se tem, de fato, de haver um maior controle das contas. Eu acho que isso é importante pontuar. Muitas vezes se pergunta, poxa, o financiamento empresarial era ruim porque gerava um sistema de troca de favores entre empresas e a administração pública e se esquece um pouco desse controle que deve haver. Veja, 2016 já foi proibido o financiamento empresarial. No entanto, se pegarmos as contas, de 730 mil doadores, percebe-se que 300 mil não possuíam capacidade financeira para tanto. Eram laranjas. Eram laranjas. Ou seja, de que adianta se vedar por um lado? 730 mil em todo o Brasil. 730 mil, 300 não tinham capacidade financeira para estarem doando. E mesmo com a fiscalização fácil de fazer, né? Porque se eu todo ano, meu CPF está lá, meu imposto de renda está lá. Fácil ver, né? Você acha que vai continuar havendo essa prática, Hélia? Mesmo com todo esse rigor da fiscalização, mesmo com o financiamento sendo só público, a gente deve ter muito dinheiro circulando paralelamente? Sim, primeiro porque o rigor da lei não se reflete necessariamente na prática. Os tribunais eleitorais estão aparelhados, estão preparados para fazer essa fiscalização rigorosa. Quantas vezes a gente já viu aparecer uma opção de coisa em relação ao candidato, ele fala assim, não, mas minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal Eleitoral. Espera aí, como é que o Tribunal Eleitoral aprovou conta e 3 anos depois a Lava Jato, ou seja, lá a cooperação, descobre todas as mutretas com aquele dinheiro? Como é dinheiro público, eu pessoalmente, eu não sou contra o financiamento público. Assim, não sou contra, eu acho que o financiamento público, ele possibilita um equilíbrio, que você deixar apenas o financiamento privado, você beneficia aqueles candidatos mais identificados com as grandes empresas, com o grande capital, e você prejudica os candidatos que não têm acesso a esses recursos. Então, eu acho que o financiamento público possibilita um equilíbrio. Como eu acho também, Matheus, não sei se você concorda, eu acho que o limite para o financiamento... Primeiro, deveria haver limite para o autofinanciamento, mas o limite do financiamento da pessoa física não deveria ser meramente percentual. Ele poderia ser percentual, mas com um teto. Porque, senão, alguém que tem um rendimento de bilhões pode doar 10%. Imagina, 10% de um rendimento de bilhões. E quem tem um rendimento de salário mínimo por mês vai 10% também. Igual, é 10%. Mas vai ser muito menos dinheiro que ele vai doar. Mas eu acho que essa discussão deve continuar. Como eu falei, essas eleições serão um teste. E eu acho que esse é um dos pontos que vai ser testado, talvez o mais importante que vai ser testado. Então, nós vamos ver depois como é que funcionou isso. Eu acho que vai continuar havendo. Claro que vai continuar havendo dinheiro por fora, mas não no volume, na intensidade que havia antes. Caixa 2 sempre existiu, a gente sabe disso, sempre existiu. Deve ser pouquíssimos os candidatos que disputaram eleições em anos anteriores, não recebiam um tostão de Caixa 2. Eu acho isso meio falso. Todos tiveram algum dinheiro de Caixa 2. O que é o Caixa 2? É o não contabilizado. Às vezes pode ser pouco dinheiro. Corrupção, não é corrupção, é o dinheiro não é corrupção, é dinheiro não contabilizado. Em alguns casos pode caracterizar a corrupção, em outros não. Vai continuar existindo. Por quê? Porque vai ter o cara que vai pegar o dinheiro, isso aqui eu pago no registro, vou contratar o fulano, olha, você não fala que está trabalhando para mim, não, você faz esse serviço aí no seu escritório e tal. Agora, essa questão do controle tem um ponto importante, por exemplo, tem um partido aqui que os candidatos me disseram, olha, o partido está preocupado com esse controle, então está contratando contabilista e advogado para fazer as contas dos deputados. Cada candidato a deputado distrital, que em Brasília é distrital, né, vai ter que pagar R$12 mil.
E tem candidatos aí que isso, R$12.000 é um volume grande na campanha que eles vão fazer. Então, assim, você acaba criando dificuldades também, mecanismos de controle, que você pode penalizar aqueles com menos condições. Tem gente que faz essas contas moleza, tem gente que... E muitas vezes não é má fé, não é corrupção, é apenas a incapacidade de atender às exigências do controle. Agora, se é dinheiro público, tem que ter controle mesmo. Queria agradecer vocês dois pela participação aqui no nosso programa e vamos acompanhar as eleições. Muito obrigado. Ver se o dinheiro todo entra de forma correta. E agradecemos também a sua companhia. Você pode rever essa entrevista que está lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Também pode sempre entrar em contato com a TV Senado ligando de graça para 0800 61 22 11. Muito obrigado pela audiência. Continue sintonizado na TV Senado.